Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia para quem assiste ao vivo. Meu nome é professor Alexandre Mas e este é mais um episódio do nosso programa Advogando em Improbidade Administrativa. Esse é um programa novo focado em quem quer começar a atuação no subnicho mais poderoso do direito público brasileiro, que é a defesa de acusados de improbidade administrativa. E eu queria dar uma notícia bem legal. Agora eu tenho um blog sobre improbidade, onde eu já publiquei vários artigos. É o único blog brasileiro dedicado exclusivamente à improbidade administrativa. Então depois procure lá improbidade.adv.br, improbidade.adv, né, de advogado.br. Nós temos exclusivamente conteúdo lá para advocacia na defesa de improbidade. E hoje eu vou tratar de outro tema novo na improbidade, que é o tema do inquérito civil. Bom, como vocês sabem, a lei de improbidade foi muito alterada pela 14.230 de 2021. Foram mais de 100 mudanças. 100 mudanças. Então, nós precisamos sempre ficar atualizados no nosso conteúdo. No meu curso completo Advogue para Servidores Públicos, eu já atualizei o conteúdo de improbidade com todas essas 100 mudanças. E muitas dessas novidades estão na fase administrativa, estão na fase do inquérito civil. E hoje eu convidei um grande parceiro, especialista também em improbidade, que é o doutor Guilherme Bueno. Daqui a pouco ele está chegando aqui. Então, Guilherme, a hora que você aparecer aqui, me dá um oi, que eu já te conecto. Tá? O que é o inquérito civil? Vamos ver com o Guilherme que o inquérito civil é uma fase pré-judicial que antecede a propositura da ação de improbidade. Veja, há dois ritos distintos até a condenação em improbidade. Uma fase facultativa, que é a fase do inquérito civil, também chamada de fase administrativa, e tem também a parte judicial, quando o Ministério Público, que hoje é autor exclusivo, né, da ação de improbidade, só ele tem essa legitimidade para propor ação de improbidade com a mudança da Lei 14.230, proposta ação começa, claro, a fase judicial. Tá bom? Então, antes da propositura da ação, inquérito civil, fase administrativa. Depois da propositura da ação, fase judicial. E tem muitas questões que envolvem o inquérito civil, a fase administrativa. A hora que o Guilherme estiver por aqui, Guilherme, você pode colocar que você quer participar da live, que eu te autorizo aqui. E nós tivemos na semana retrasada, no primeiro programa, o Dr. Marcelo falando sobre prescrição. Está aqui ver a solicitação, está chegando o nosso convidado, Bueno, Espanha. Escritório sobre improbidade. Salve, Guilherme, você me ouve? Tudo bem, Maza? Ouço. Você me ouve? Ouço, muito bem. Deixa eu só colocar aqui o meu fone. Agora eu escuto melhor. Perfeito, estou logado aqui no meu fone. Obrigado por aceitar esse convite, Guilherme. Você que é especialista. Pode falar. Nós é que agradecemos a oportunidade de bater um papo com você. É uma honra participar desse programa seu, Advogando em Improbidade. O privilégio é todo nosso, porque não é fácil a gente encontrar um advogado, ou dois, né, no caso de vocês, ultra especializados em improbidade, que tenham disponibilidade para falar sobre esses assuntos, ainda mais com uma mudança recente de lei. Lembrando que o nosso objetivo aqui é mostrar para novos advogados ou advogados que querem atuar nesse nicho da improbidade administrativa, né, um subnicho, quais são os passos e os grandes temas.
Então, Guilherme, é bom advogar em improbidade? Passo a palavra para você. Tá, joia. Um bom dia a todos que nos acompanham. Como eu já disse, é uma grande alegria poder participar dessa live com o professor Alexandre Maza. Maza, eu sou advogado e eu tive a oportunidade de exercer mandato, né? Eu fui vice-prefeito na minha cidade. Então isso fez com que eu me apaixonasse mais ainda pelo tema. A gente teve a oportunidade de... Conta para eles qual cidade que é, Guilherme. Desculpa, eu sou de Queluz, estado de São Paulo. Tá? É uma cidade que eu nasci e que eu amo. E eu tive essa oportunidade, essa honra de ser vice-prefeito. Costumo dizer que lá sim foi a verdadeira escola e aonde eu consegui enxergar mais a fundo o tema da improbidade, né? Então, é um assunto importante, é um assunto que cresce cada dia mais no mercado da advocacia e que a gente tem um grande prazer em trabalhar, em militar nessa área, tá? O tema de hoje, né, Maza, que a gente conversou, proposto pela live, é o tema de inquérito civil, né? Então, isso. Pode falar. Deixa eu fazer já uma primeira pergunta aqui, tá. Porque eu devia ter passado a pergunta antes de entregar a palavra para você. Eu estava dizendo, antes de você entrar, que a ação de improbidade, ou rito da improbidade, se divide em fase judicial e fase pré-judicial, que é do inquérito civil. A lei mudou e, embora a lei não diga expressamente, eu tenho sustentado que a fase do inquérito civil pode se dar tanto no âmbito do próprio Ministério Público como da pessoa jurídica lesada, embora a pessoa jurídica lesada não possa mais propor a ação. A lei diz que o inquérito é facultativo. E duas novidades interessantes, né? A instauração do inquérito agora suspende o prazo prescricional por 180 dias e foi estabelecido um limite máximo, né, de 365 dias para encerramento do inquérito civil, prorrogável uma vez por igual período. Guilherme, uma pergunta para você. Existe uma polêmica sobre a obrigatoriedade de contraditório e ampla defesa no inquérito. Como que você vê essa questão? Afinal, o inquérito civil precisa ou não assegurar contraditório e ampla defesa? Tá. Maza, é um tema extremamente interessante, porque, como você disse, a Lei 14.230, que alterou significativamente a Lei 8.429 de 92, né, a Lei de Improbidade Administrativa, ela trouxe diversas alterações exatamente no inquérito, né? O inquérito civil, nós sabemos, é um instrumento exclusivo do Ministério Público, né? Trata-se de um procedimento administrativo investigativo que tem como objetivo levantar elementos para se apurar a ocorrência ou não de um ilícito e a sua autoria, né? Então, partindo desse pressuposto, o Ministério Público ele vai instaurar o inquérito e, através dele, ele vai coleta depoimentos, requisita documentos, testemunhos, realiza perícia, né? Então, para a gente, na nossa visão, é extremamente importante que se realize a presença que se tenha a garantia do contraditório e ampla defesa. E eu gostaria de exemplificar isso, Maza, com um caso, né, que a gente teve conhecimento interessante. Você imagina um prefeito, último ano de mandato, já no fim do último ano de mandato, e um vereador da oposição vai e realiza uma representação no Ministério Público. E fala que esse prefeito cometeu algum ato de improbidade, um determinado ato, X. Tá? Finaliza o mandato, o Ministério Público vai lá, né, instaura o inquérito através da portaria, requisita documentos para a Prefeitura Municipal, pedindo informações a respeito daquele ato que o vereador representou. E quando chega na Prefeitura, quem responde essas informações é o atual prefeito, e não mais aquele que encerrou o seu mandato. Tá? Ele vai responder de acordo com as informações que ele tem, né? Olha o perigo das informações chegarem incompletas. O perigo de não serem entregues todos os documentos. Então, como vai ficar, Maza, por exemplo, um prefeito que tem um ex-prefeito que realizou seus atos, né, de acordo com a legalidade,
mas que foi instaurado o inquérito em face desse ato dele, e sequer ele teve conhecimento que esse inquérito foi instaurado, sequer ele foi notificado para se manifestar nesse inquérito. Então, nesse sentido, a gente acha extremamente importante a presença das garantias do contraditório e ampla defesa. É importante a gente entender, mas falando, né, do inquérito, que o inquérito ele tem por obrigatoriedade, né, aplicar a publicidade geral, salvo alguns casos, né, que tem o sigilo, né, mas em regra, né, você tem a publicidade ampla, o princípio da publicidade. Veja só, esse vereador vai lá, representa o prefeito, que depois no ano seguinte vira ex-prefeito. Você tem a publicidade disso, já está no site do Ministério Público, é instaurado, tem a portaria e consta lá, investigado ou representado. Você coloca, Maza, toda uma administração, todo um corpo administrativo, às vezes secretários, em xeque. E essas pessoas, elas têm uma vida exposta, elas têm uma imagem perante a população do município, né? Então, nesse sentido, você imagine só, se o ex-prefeito não tem a oportunidade de se manifestar, de apresentar documentos, a gente teme que ele possa vir a ser réu por eventualmente uma representação que nem se sustentasse, não é? Então, nesse sentido, defendendo situações como essa, a gente acha extremamente importante que essas pessoas investigadas no inquérito administrativo sejam notificados para que eles possam prestar esclarecimentos de suas ações perante a prefeitura. No caso aqui, a gente está citando como exemplo um prefeito, um ex-prefeito, né? E assim, garantido o contraditório e a ampla defesa, ele possa, ao final do inquérito, convencer o Ministério Público que não há fundamentos para uma propositura de uma ação de improbidade. E aí, eventualmente, vir a arquivar o inquérito, não é? Então, nesse ponto de vista, a gente louva até o que foi disposto no parágrafo único do artigo da Lei 14.230. Eu peço licença aqui para ler na íntegra. Abro aspas. Na apuração dos ilícitos previstos nesta lei, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem as suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Por quê? É justamente isso que a gente prevê. Eu estou falando da figura do ex-prefeito, que é um caso muito comum que a gente tem acesso. Um ex-prefeito, dificilmente ele tem acesso a todo o conteúdo, de todos os atos que ele trabalhou, de todos os atos que ele praticou no exercício do mandato. Então, esse é o nosso pensamento, esse é o que a gente entende hoje como extrema importância a presença do contraditório e ampla defesa em casos como esse, no inquérito civil. Guilherme, eu concordo 100%, assino embaixo com o que você disse. A gente tem ainda no direito administrativo uma analogia feita com o inquérito penal que é muito prejudicial para nós. Como ainda predomina a orientação que o inquérito em processo penal ele é um procedimento inquisitorial que dispensa contraditório e ampla defesa, não seria, portanto, um processo, mas propriamente um procedimento, as pessoas projetam essa lógica para o inquérito civil e, na verdade, não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. Você mencionou esse novo artigo 22, parágrafo único, e eu encontrei aqui mais 2 dispositivos alterados e inseridos pela Lei 14.230 que sugerem a obrigatoriedade de contraditório e ampla defesa. Em primeiro lugar, o artigo 1º, parágrafo 4º, né, que diz que os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, dentre os quais indiscutivelmente se inclui o contraditório e ampla defesa, são aplicáveis ao rito da improbidade. Então, nós já temos o parágrafo único do artigo 22 nesse sentido, o parágrafo 4º do artigo 1º e também o parágrafo 3º do artigo 14, que prescreve que a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos
assegurada a observância da legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável a agente. Ora, processo administrativo disciplinar, todos nós sabemos que tem contraditório e tem ampla defesa. Então, são 3 dispositivos alterados na lei que sugerem o que para nós é uma coisa evidente de que é preciso garantir o contraditório e ampla defesa. Exato. Agora, uma vez a gente estava discutindo, Guilherme, nós 3, junto com o Marcelo também, nas nossas parcerias de improbidade, que uma coisa é o Ministério Público assegurar o contraditório e ampla defesa. Outra coisa é a conveniência da gente exercer esse direito. Exato. Você acha ou conhece algum caso em que o cliente, por exercer o contraditório e ampla defesa na fase administrativa, ele veio a prejudicar a defesa na ação de improbidade, ou isso não pode acontecer? Isso acontece, Maza. A gente é óbvio que a gente tem que analisar cada caso concreto. Então, essa resposta merece bastante cautela quando a gente vai explicar a respeito disso, né? Vamos retornando a exemplo de ex-prefeito, que é um trabalho que a gente tem bastante, então vai de acordo com a sua questão. Por exemplo, nós temos casos que o ex-prefeito acabou de sair da prefeitura, tem todos os documentos, sabe das suas ações e, portanto, o objeto do inquérito que ele está sendo investigado, ele tem tranquilidade para ir lá, apresentar os seus esclarecimentos e convencer o Ministério Público da legalidade dos seus atos. Tá? Nesse caso, a gente entende que é importante ele se manifestar. Por quê? Porque provavelmente disso ocorrerá o arquivamento do inquérito ou, no máximo, de acordo com o novo artigo 17b da Lei 14.230, pode eventualmente vir a ocorrer um acordo de não persecução civil, o que, avaliando o caso concreto, isso pode ser interessante para o cliente, né? Agora, existem casos, mas anteriores, e aí eu faço questão de ressaltar, anteriores a essa nova lei, né, que o prefeito saiu da prefeitura, por exemplo, em 2004. Em 2020, o inquérito ainda tramitava. Nossa. São 16 anos de inquérito. Então, veja só, como 16 anos depois, o prefeito esse ex-prefeito vai conseguir se recordar de todas as suas ações na prefeitura municipal. Aonde estão os documentos que são objeto dessa investigação? Então, nesse caso, a gente vê com muita cautela e nos preocupa muito o nosso cliente se manifestar no inquérito. Porque ao invés dele colaborar com a sua defesa, eventualmente colocações que não sejam felizes podem vir trazer prejuízos e aí convencer o MP ao contrário, né? Que de fato a ação ela deve ser proposta, né? Então, em casos como esse, que o agente público ou o agente político ou empresa, eventualmente, que esteja sendo investigada, não tenha as informações suficientes para esclarecimento do que está sendo objeto de investigação, nós entendemos que não é conveniente, neste momento, que o nosso cliente se manifeste no inquérito. E aí sim, no momento oportuno, no devido processo legal, com um juiz imparcial e com todas as garantias, a gente faça as provas e defenda o nosso cliente. É por isso que a gente defende a cautela na manifestação durante o inquérito. Entendi. Guilherme, uma coisa parecida acontece em processo administrativo disciplinar, que é uma pegadinha que existe no ordenamento dizendo que não é necessária a defesa técnica em processo administrativo disciplinar. E muitos clientes se empolgam com isso e arriscam no processo disciplinar o próprio cargo por não se fazerem acompanhar de advogado. Exato, exato. No inquérito civil, você conhece casos em que o advogado só foi contratado para a ação e o inquérito correu sem defesa técnica? Conheço e nós, com o nosso escritório mesmo, já aconteceu um caso parecido a esse. Nós fomos contratados, mas de acordo com a nova lei, nós não temos mais a defesa prévia, né? Mas acabou. Isso, na ação de improbidade. Mas na lei anterior existia
a defesa prévia. Nós fomos contratados quando estava no prazo da contestação. Nem a defesa prévia havia acontecido. Então, para quem está querendo e pretende atuar nesse mercado, que é um mercado muito interessante, um mercado que com certeza já é grande e ainda vai crescer mais, o advogado começa a trabalhar desde o inquérito civil. Desde o inquérito civil é importante que ele acompanhe todos os atos. É importante que ele tenha as informações para, sim, ele verificar, por exemplo, se o cliente dele vai se manifestar ou não, e ele ir preparando a defesa técnica desde lá de trás. Se eventualmente for arquivado o inquérito, maravilha, o trabalho se encerra por ali para o cliente dele. Se não foi, se foi proposta uma ação de improbidade pelo Ministério Público, muda o escopo, e aí o advogado já tem as informações desde a formação do inquérito civil para que ele possa preparar uma defesa técnica de qualidade. Então a gente acha que é importante a presença do advogado, e a gente conhece sim casos, porque infelizmente às vezes as pessoas deixam achando que isso vai acabar de alguma forma, e não é. Isso é muito sério, a ação de improbidade é muito séria, as consequências são muito sérias. Especialmente para políticos, né? Uma suspensão de direitos políticos pode significar o encerramento prematuro da carreira. Exato. E eu lamento muito a retirada da defesa prévia, porque era possível, em sede de defesa prévia, o juiz extinguir antes da citação. Porque, para a população que nem sempre é bem informada, só o fato de uma ação de improbidade ter sido proposta, a pessoa não sabe a diferença entre sofrer uma ação de improbidade e ser condenado por improbidade. Então, eu concordo com você, foi lamentável essa retirada da possibilidade da defesa prévia. Tem uma pergunta aqui, no Parisi, como ocorre na prática, aproveitando que você está aqui, esse momento precioso, Guilherme, de você dedicar a sua experiência para tirar as nossas dúvidas, pergunta aqui no chat, como ocorre na prática, como ocorrem as manifestações no inquérito, as comunicações, no inquérito civil? Como que a pessoa fica sabendo dos atos, da própria existência do inquérito, do investigado? Tá. Normalmente, feita a representação ao Ministério Público ou o Ministério Público instaurando de ofício o inquérito, ele oficia, e aí estou falando de prefeitura municipal, né? Ele oficia a prefeitura municipal pedindo esclarecimentos a respeito daquele determinado tema objeto do inquérito. Então, chega um ofício na prefeitura municipal, por exemplo, explicações a respeito de uma determinada licitação. E ele pede, o Ministério Público pede, requisita, né, a prefeitura municipal cópia na integralidade, por exemplo, da licitação de determinado assunto, de determinada aquisição de equipamentos, por exemplo. Assim, a prefeitura tem a informação que já está o inquérito instaurado, e a partir de então ela tem a oportunidade, através da Procuradoria, de acompanhar o desenvolvimento desse inquérito. Entendi. Você tangenciou um assunto muito interessante e eu queria que, se você pudesse, você falasse novamente a respeito disso. Tem uma pergunta que veio aqui também da Esther, _ADV. Ela pergunta sobre a publicidade do inquérito. Se há publicidade sempre, se não há, e se terceiros podem acompanhar de algum jeito o andamento do rito. Tá. Maza, tem-se a publicidade ampla, o princípio da publicidade do inquérito administrativo, né? Do inquérito civil, desculpa. Do inquérito civil. Então, a pessoa consegue, através do site do Ministério Público, acompanhar qualquer inquérito, né? Detalhes, claro, ela precisa ir até o Ministério Público e pedir vista, né, para o promotor. Então, por exemplo, numa cidade, vamos dar exemplo de uma cidade X no estado de São Paulo. Eu consigo entrar no site do Ministério Público e verificar todos os procedimentos em andamento naquele Ministério Público. Tá? Detalhes, aí eu preciso ir até o Ministério Público para ter essa informação. Claro, torno a dizer, respeitando os casos que tem sigilo legal ou que é sigiloso para preservar a investigação, né? E tem um assunto que eu não vou resistir, a gente vai ter que falar desse assunto numa outra oportunidade, mas eu sei que você e o Marcelo são ultra especializados nisso,
que é a questão da atuação dos tribunais de contas no âmbito de controle. Eu não resisto, Guilherme, você me desculpe, não era o objeto da nossa conversa, mas o que você pode falar sobre processos nos tribunais de contas, de fiscalização sobre eventuais investigados? As pessoas não sabem nada de Tribunal de Contas. Dá alguma dica, fala alguma coisa aí, irresistível esse assunto. Ô Maza, a gente pode, futuramente, numa live, tratar só do tema que eu gosto muito, é um tema extremamente interessante, né? Mas o Tribunal de Contas ele tem a função de fiscalização, de controle externo da administração pública, né? Então é o órgão que auxilia o Poder Legislativo Municipal na análise nas contas do prefeito, por exemplo. Então, o Tribunal de Contas ele vem no município, analisa as contas, analisa os procedimentos, licitações, patrimônio e etc., e faz o seu relatório. Quando o Tribunal de Contas encontra alguma questão irregular ou julga contas ou análise de contratos que julga irregular, o próprio Tribunal de Contas encaminha para o Ministério Público para apuração da ilicitude ou não. Então, é fundamental participar ativamente e acompanhar dos processos que tramitam perante os tribunais de contas, para quem trabalha na prefeitura ou quem advoga, não trabalha na prefeitura, mas advoga, pode advogar para o vereador, para o presidente da Câmara, para uma empresa que eventualmente forneceu algum produto ou serviço para a prefeitura e esse contrato está sendo investigado no Tribunal de Contas. Por quê? Porque a conclusão, a decisão do Tribunal de Contas, ela necessariamente, se for pela irregularidade, ela é encaminhada para o Ministério Público para apuração. Quando o Ministério Público recebe essa decisão, ele instaura um inquérito civil para analisar, né, aquele ato, aquele contrato, enfim, aquelas contas, e aí sim verificar a necessidade ou não de uma propositura de ação de improbidade posteriormente. Maravilha. Você sabe que não resisti, você me desculpe, não era objeto da nossa conversa, mas a sua experiência ela é um tesouro para nós em matéria de atuação nos tribunais de contas. Você sabe que no meu curso completo Advogue para Servidores Públicos, eu falo muito de oportunidades de negócio para a advocacia. E eu já devo ter comentado com você, saiu uma estatística nos últimos meses dizendo que só no ano passado, o ano de 2020, foram propostas 11 mil ações de improbidade no Brasil inteiro. É um mercado absolutamente fantástico. Eu já perguntei a opinião do Marcelo sobre isso há 15 dias atrás. Eu quero muito saber a sua agora, Guilherme. Você acha que essas mudanças na lei de improbidade, elas favorecem a impunidade? Elas melhoram o processo de investigação ou mais ou menos dá na mesma? Qual que é a sua opinião sobre essas mudanças? Ô Maza, eu achei importante porque algumas dessas mudanças já vinham de acordo com o entendimento do próprio STJ. Então, tem algumas mudanças que a gente acha importante que aconteceram. E aqui a gente não está para defender de nenhuma forma a corrupção, o mal feito ou qualquer coisa nesse sentido. Mas a gente tem que lembrar que diversas penalidades na nova lei elas foram aumentadas. Então, imagina, por exemplo, como você disse há pouco, uma pessoa que tem os seus direitos políticos suspensos por 14 anos. A gente brinca que o político ele é mordido por uma mosca e que ele não quer sair da política. É uma brincadeira que a gente faz da política. Vicia, né? Vicia. Ele não quer sair da política, ele gosta de disputar a eleição, de apresentar suas ideias, de estar no meio da população. Imagina uma pessoa que penalidade pode ser maior para ela do que ela estar com os direitos políticos suspensos por 14 anos. Então eu acho sim que essa lei precisava dessas alterações, tem alterações importantes que vinham já de acordo com o entendimento do STJ e agora ela consolidou isso e aumentou. Eu achei importante, achei necessária. Acho que de maneira nenhuma aliviou. Pelo contrário, eu acho que ela até agravou as penas nos casos de improbidade com a conduta que agora é somente dolosa, né? Verdade. Sabe que eu recebi uma pergunta ontem pelo Instagram? É muito interessante. A gente faz essas lives e o que é
o sistema de prospecção pelas redes sociais. Eu recebo muita pergunta e muito contato de pessoas que estão sendo acusadas de improbidade para a gente fazer a defesa lá pelo escritório. E eu recebi uma pergunta ontem muito interessante, porque o STJ, você sabe bem, ele diz que a improbidade praticada por particulares, ou os efeitos da improbidade sobre particulares, depende sempre da propositura da ação contra um agente público também. O particular, a partir do caso Guilherme Fontes, não poderia ser processado isoladamente no polo passivo. Sempre dependeria de um litisconsórcio com um agente público. E aí, a pergunta que me foi feita foi a seguinte: se a partir da nova lei não seria possível um particular isoladamente no polo passivo, em uma hipótese, o particular dolosamente induz o agente à prática do ato e o agente público pratica uma improbidade culposa por imperícia, por exemplo, por desconhecer o assunto. E como não tem mais improbidade culposa, isolaria o particular nesse polo passivo. Você tem alguma opinião formada sobre isso? Eu achei uma pergunta muito interessante. A mudança mantém a orientação do STJ? Mas eu confesso para você que eu preciso pensar melhor sobre isso. Eu não tenho uma opinião formada, tá? A gente nunca atuou num caso como esse, então precisaria pensar melhor. Agora, é um assunto muito interessante. Isso vai, de fato, movimentar muitas discussões, porque imagine isso acontecendo, um particular sendo, né, eventualmente processado por uma ação de improbidade individualmente, né? Então eu preciso pensar. O que eu sugeri, e eu também preciso pensar a respeito. Muito complexo, eu precisaria até reescrever uma parte do meu livro a respeito disso. O que me pareceu numa primeira análise é que essa ação não seria proposta só contra o particular. Até para saber se houve dolo, se houve culpa, a ação teria que incluir no polo passivo o particular e o agente. Tá. E, eventualmente, no curso da ação de improbidade, o juiz ou retira o servidor do polo passivo ou deixa que ele continue até a sentença e absolva o servidor e mantenha, eventualmente, uma pena contra o particular. É o primeiro vislumbre de resposta que eu tenho, mas é um assunto, uma pergunta muito interessante, um assunto difícil mesmo. Ô Guilherme, todo mundo que acompanha as nossas lives, e eu estou inserindo isso em todas as lives, em todos os meus conteúdos, todo mundo se preocupa com prospecção. Tá. Então, dá uma dica sobre prospecção em matéria de improbidade. Quem que está começando agora, está tateando a advocacia contra a fazenda, o que você acha que seria uma dica legal em matéria de prospecção e improbidade? Como que a gente encontra clientes? Tá. Maza, eu vou dar uma dica bem de cidade pequena, de quem mora no interior. Tá? O Brasil tem 5.570 municípios. Ou seja, 5.570 prefeitos, tem Câmara de Vereadores, tem as empresas que fornecem para as prefeituras, câmaras, governos estaduais e até governo federal. Então eu imagino que a pessoa que está advogando em improbidade, ela pode começar trabalhando e prospectando na própria cidade dela. Certamente todas as cidades têm pessoas que têm algum inquérito civil tramitando a respeito de alguma contratação, tem um secretário de administração, um secretário de educação, eventualmente sendo investigado a respeito de determinado ato. Então, eu acho que a prospecção nas ações de improbidade, ela pode começar na própria cidade, em próprio conhecimento das pessoas ao seu redor. E, lógico, além do mais, a gente aprende até nos seus cursos, nas suas lives que a gente acompanha, a questão da rede social, que é extremamente importante. Você tem um alcance muito maior, né? Fazendo um conteúdo de qualidade, tendo conhecimento, você pode promover essa informação pelas redes sociais, que aí o alcance é a nível de Brasil inteiro, né? Ou a nível de mundo. Mas, para começar o início da carreira, a dica que eu daria é essa, na própria cidade, você se relacionando com os agentes políticos, os agentes públicos, eles podem, eventualmente, mostrando o seu trabalho, eles podem, eventualmente, te contratar, né? E você começar a trabalhar neste meio. Perfeito. Ô, Guilherme, eu tenho falado muito sobre essa prospecção ativa com o uso das redes. Há algumas semanas atrás foi liberada a realização de anúncios pelo Conselho Federal da OAB
anúncios feitos por advogados, anúncios pagos. Então, desde que a gente observe aquelas restrições de que a gente sempre fala que não pode oferecer serviço, prometer resultado, esse é o jeito como se faz prospecção hoje pelas redes sociais. O Roosevelt faz uma pergunta que daria uma live inteira aqui. Roosevelt Delano, a nova lei de improbidade retroage? Você tem opinião formada sobre isso, Guilherme? É uma das perguntas mais difíceis a respeito da nova lei. Exato. Ô, Maza, eu também vou ficar devendo para o Roosevelt essa resposta, porque isso acho que a gente até, numa das conversas do WhatsApp, a gente falou a respeito desse assunto, né? É muito difícil a gente opinar como se darão a partir de agora o caminhamento das ações que já foram propostas, né? Como vai acontecer isso a partir de agora? Então, eu confesso que neste momento eu não consigo responder ao Roosevelt, mas a gente vai trabalhar para em breve ter essa resposta e poder compartilhar, né? Porque neste momento a gente ainda não consegue opinar a respeito. Uma coisa que a gente já tinha conversado no grupo, o Marcelo, você e eu, é a questão da abolício infractionis. Eu posso dar a minha primeira opinião sobre isso, eu já escrevi a edição nova do meu manual sobre essa matéria. Eu tenho defendido, salvo uma mudança de opinião depois, que os processos que estão em andamento, especialmente esses que estão em andamento, como foi retirada uma quantidade enorme de atos considerados ímprobos, as improbidades culposas, os processos que estão em andamento para fins de apuração de improbidade culposa, esses eu considero que a lei retroage, assim como faz no direito penal na abolição de crimes, assim como acontece no direito tributário na abolição de infrações. Quanto ao restante da lei, essa é uma das maiores polêmicas, a doutrina vai ter que analisar isso com calma, os tribunais julgarem, mas eu vejo que é uma linha de defesa promissora. Até para casos que já foram julgados, a gente pode, em algumas circunstâncias, pensar em defender o levantamento da pena ou a extinção das penas aplicáveis. Guilherme, você tem alguma outra consideração a fazer? Alguma coisa que você acha importante? Eu só queria... Quem quiser te contratar em ações de improbidade, como que te encontra? Você e o Marcelo. Tá, eles nos encontram através aqui do próprio Instagram. A gente montou uma página do escritório recentemente, que é essa que a gente está conversando, tá? E em breve nós teremos o site também disponível para todas as pessoas. Mas eu só queria fazer esse registro para finalizar a respeito do prazo do inquérito civil. Eu realmente achei muito interessante o prazo de 365 dias, renovável por mais 365 dias, ou seja, nós teríamos aí 2 anos para apuração, porque não faz sentido, não é razoável, mas um inquérito durar 16 anos, 18 anos. Então, eu acho que eu achei muito importante essa alteração. É claro, tem alguns assuntos que são extremamente complexos que, eventualmente, esse prazo possa ser pequeno. Então, a gente reconhece que, em alguns casos, que, na minha opinião, devem ser exceção, esse prazo possa ser pequeno. Mas, em regra geral, não é razoável 10 anos, 15 anos, né? A pessoa... deixar o mandato e estar lá 10, 15 anos. Eu acho que isso foi muito importante, então eu queria ressaltar essa questão do prazo, né, para a conclusão do inquérito civil. Gente, quem tiver dúvidas, precisar de uma orientação, uma consultoria, o Instagram, tanto do Marcelo como do Guilherme, são uns dos maiores especialistas em improbidade aqui do estado de São Paulo, é o @buenoespanha.sa. @buenoespanha.sa é o perfil de Instagram. Podem mandar mensagem direta, porque para qualquer orientação, dúvida que vocês tiverem, contratação, vocês estarão na mão, sem dúvida, dos melhores. Guilherme, muito obrigado pela sua disponibilidade. Fizemos 40 minutos de live aqui, porque teria muitas outras coisas para perguntar para você, mas a gente deixa para uma próxima oportunidade. Toda semana nós vamos falando aqui. Vamos obrigado, sim. Maza, obrigado a todos. Um abraço. Valeu, gente. Então, esse foi mais um episódio do nosso programa Advogando em Improbidade Administrativa. Falamos hoje com o Dr. Guilherme Bueno,
um ultra especialista em matéria de improbidade. Esse programa é transmitido ao vivo todas as sextas-feiras às 11 horas da manhã, horário de Brasília, e como todas as lives, esses programas ficam gravados aqui em todos os meus perfis. Eu estou transmitindo ao vivo pelo Instagram, porque para ter participação de outras pessoas é obrigatório que seja só pelo Instagram, mas esta mesma live eu faço download e depois subo pelo YouTube e para o meu perfil lá no Facebook, a minha fanpage. Você me acha em todas as redes sociais procurando Professor Maza. No Instagram é @Professor Maza, no YouTube é canal do Maza, no Facebook é fanpage do Professor Maza. Lembrando ainda, para quem chegou depois do início, que eu tenho um blog em matéria de improbidade, defesa em improbidade administrativa. O blog é improbidade.adv.br, improbidade.adv.br. É o único blog brasileiro dedicado exclusivamente a defesas em matéria de improbidade, com foco para a advocacia, com foco em prospecção de clientes. Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por quem fez as perguntas e, tendo mais dúvidas, considerações ou precisando de contato, fale direto com o Guilherme, com o Marcelo, ou mande uma mensagem direta aqui que eu encaminho para eles. Muito obrigado, valeu para quem assistiu ao vivo, um grande final de semana, nos vemos da próxima vez. Esse foi mais um episódio do programa Advogando em Improbidade. Até mais, gente. Muito obrigado, até a próxima.